Namaskar, saudações amigos e amigas. Saudações! Saudamos aqui no YouTube, saudamos aqui no Meet também. Imensa alegria dar prosseguimento à nossa investigação continuada aqui desta obra magnífica de dentro do coração das Upanishadas, o Isha Upanishad. Então, como a gente já falou, praticamente todas as aulas a gente começa dando essa fala, né? As Upanishadas, elas são textos que, de uma certa forma, estão entre uma obra poética reflexiva, entre uma obra filosófico-reflexiva e poética, né? Tem um tanto de poesia, tem um tanto de filosofia e tem um tanto de mística. Mas o mais importante é a gente saber que estudar o yoga desconsiderando as Upanishadas é meio que querer encontrar um país, encontrar uma cidade sem saber qual é o estado e qual é o país dessa cidade, né? Então, assim, se a cidadela do yoga a gente quer entender, né, onde é que o yoga surge, como é que ele surge, como é que ele se desenvolve, eu considero que é muito desejável, muito positivo a gente conhecer as Upanishadas. Algumas vezes aqui a gente está no sexto verso do texto, né? A gente está vindo trabalhando verso por verso. Às vezes eu olho e falo, nossa, vamos trabalhar 2 versos. Em vez de trabalhar um verso só, a gente trabalha 2 por enquanto e a gente termina logo a leitura. Mas aí eu leio o verso e falo, nossa, mas não dá. Até porque o verso ele acaba me remetendo a outros campos de conhecimento de dentro do yoga. E no caso aqui, né, eu tenho insistido, vez ou outra, né, sempre não, mas acontece de eu fazer a leitura, a gente tem a leitura da Isha Upanishada, o comentário do Lokesvarananda Swami e depois ainda traçar um paralelo com a Bhagavad Gita, que é, digamos, o Novo Testamento dos yogis, né? Se a Bhagavad Gita é o Evangelho, o Novo Testamento dos yogis, as Upanishads são o Velho Testamento, ok? Então, aí a gente faz essa brincadeira e eu acho, é óbvio que eu amo. Então, hoje vai ser assim, a gente vai ler 2 traduções, 2 possibilidades de tradução só. A gente poderia pegar mais, mas eu só vou pegar 2 e comparar com a Bhagavad Gita, para a gente ver no capítulo 6 da Bhagavad Gita onde é que a gente encontra similaridades ou até mesmo a mensagem pura da Upanishada presente na Bhagavad Gita. Há um pequeno adendo só. Quem organizou os Vedas e as Upanishadas foi Vedavyasa. Então, Vyasa, o grande comentarista, o grande codificador das Upanishadas e dos Vedas, ele também é o autor do Mahabharata. E a Bhagavad Gita está dentro do Mahabharata. Então, assim, obviamente, não dá para negar que existe uma influência das Upanishadas na Bhagavad Gita, porque inclusive quem escreveu a Bhagavad Gita organizou as Upanishadas. Então, é inevitável que de fato aconteça essa aproximação, essa similaridade. Então vamos lá. A leitura então é do 6º verso. Aquele que vê todos os seres no eu, e o eu em todos os seres, não odeia ninguém. Para a alma iluminada, o eu é tudo. Para aquele que vê a harmonia em todos os lugares, como pode haver ilusão ou pesar? A gente viu nos versos anteriores que tinha traduções assim que elas são muito enigmáticas, né? Elas não contam do que é que elas estão exatamente falando, mas esse verso aqui ele já disse o que tinha que dizer nos outros versos, então aqui ele pode falar diretamente sobre o tema, o assunto central dessa Upanishad. E o assunto central dessa Upanishad, como de várias outras, é o Brahman, o Atman, o nosso ser real, que pode ser chamado de si mesmo, e eu. Então, assim, a gente também pode traduzir assim, ó, aquele que vê todos os seres no Atman, e o Atman em todos os seres, não odeia ninguém. Ou aquele que vê a si mesmo em todos os seres, e o si mesmo, perdão,
que vê todos os seres no si mesmo e o si mesmo em todos os seres, esse não consegue odiar ninguém. Então aqui não está sendo colocado como a gente viu em outros versos, nem um yama nem um niyama. A gente até poderia dizer que tem uma ahimsa aqui, mas é que é um pouco mais do que não violência. A Upanishad agora ela está nos fazendo um convite, e esse convite eu sinto que é um convite muito belo. Qual é o convite da Upanishad? Ame. É um convite de amor. Não apenas não queira, como no primeiro verso, não queira obter o que não é seu, né, desejar o que é do outro. Não apenas não seja violento. Não apenas seja útil socialmente. Ame. É um chamado para o amor. Ame a todos os seres, reconhecendo que em todos eles a força de vitalidade e a inteligência suprema que atua é uma e a mesma em tudo que vive. Então esse é um chamado, né? E aí então essa tradução vai dizer que para a alma iluminada o eu é tudo, né? Então o Atman ele é tudo. Tudo o que nós vemos na verdade é o próprio Brahman ou o próprio Atman. Para aquele que vê a harmonia em todos os lugares, como pode haver ilusão ou pesar? Essa também é um chamado de compreensão muito interessante para nós. Porque assim, a gente está habituado a ouvir que o mundo é maia, que o mundo é ilusório, que o mundo é um sonho. Até recentemente me trouxeram a seguinte proposição: e se o mundo for mais do que um sonho, ele for uma ilusão? E nessa conversa que eu tive no privado com um grande amigo, falando um pouco sobre sonho e alucinação, eu entendo que o mundo não pode ser chamado de alucinação, porque a alucinação ela tem um elemento ela tem um elemento desarmônico. A alucinação é um tanto caótica, enquanto que o que a gente consegue ver da natureza é que há muita harmonia. Então, de uma certa forma, se a gente olhar para cada ser e para cada interação que acontece entre os seres, os múltiplos seres, a gente vê a harmonia. A presença da harmonia na natureza, ela é um indicativo da presença de Brahma na natureza. Porque existe Brahma na natureza, existe a harmonia. É óbvio que quando a gente olha para o samsara artificial em cima do samsara que a gente produziu, que é o nosso modelo social, a gente nem sempre vê a harmonia. Aliás, na maioria das vezes a gente não vê a harmonia, não é? A gente não é muito bom nesse negócio de produzir harmonia, mas a natureza, sim, é pura harmonia. Então, como pode haver, né, para esse que vê essa harmonia, como pode existir ilusão ou pesar? Nem Maya e nem dukkha, ou seja, nem sofrimento, que é na verdade um desequilíbrio. Né? Ele estando em harmonia com as leis que regem a natureza, que são harmônicas, obviamente só vai existir sattvas, vai existir apenas o vislumbre da realidade plena, que é a própria presença de Brahma na natureza. Só que essa é uma tradução um pouco mais, mais aberta, assim, e a gente aqui sempre traz a tradução e o comentário de Lokeshvarananda, Swami. Por quê? Porque é um Swami, né? Porque ele está dentro da Sampradaya de Adi Shankaracharya, e a tradução que ele apresenta é uma tradução do verso de Adi Shankaracharya. Então, agora a gente vai para o mesmo verso na leitura de Lokeshvarananda e em seguida a gente vai para o comentário de Lokeshvarananda sobre este verso. Aquele que vê tudo em si mesmo e a si mesmo em tudo, nunca sente aversão por nada. Pois bem, então aqui Lokeshvarananda ele não trouxe um convite para a gente amar, é menos, digamos, é menos hippie, é menos paz e amor, né? É mais um convite para upekka. Primeiro, Gnana, conhecimento, saiba.
O si mesmo está em tudo e todos estão no si mesmo. Primeiro. Depois, ele vem e te dá uma chamada que é, se tudo é o si mesmo, e isso é o que já foi apresentado aqui, evocado nos versos anteriores, a partir de agora só lhe resta experimentar o peca, ou seja, equanimidade. Bem-vinda, Edivalda, conseguiu chegar, né, Vibrando? Seja muito bem-vinda. Então vamos lá, aquele que vê tudo em si mesmo e a si mesmo em tudo, nunca sente aversão por nada, ou seja, experimenta perfeito o peca, equanimidade. Mas vamos ver, Lokesvarananda também não levanta tanto essa lebre aqui nessa moitinha desse sexto verso, não. Ele vai para um outro campo. Isto é o que é chamado de Samadarshita, equanimidade. Todos os seres têm um ser comum. Essencialmente, somos todos um e diferenciamos apenas em termos de nomes e formas. Mas estes nomes e formas são uma sobreposição. Não são reais e, por isso, não são partes do nosso ser. Nomes e formas são como um véu fino, através do qual o ser real no nosso interior deve ser visto. Um menino pode tentar enganar seus amigos colocando diferentes máscaras. Primeiro, coloca a máscara de um tigre e se comporta como um tigre. A maioria de seus amigos se assusta. No momento seguinte, ele coloca a máscara de um macaco e pula como se fosse um macaco de verdade. Dessa vez, seus amigos se divertem. Isso continua por um tempo e, ao final, o menino coloca de lado suas máscaras e aparece como ele é. Os meninos, então, sabem que ele é um deles. Ele sempre foi o mesmo, mas as máscaras o fizeram parecer diferente. Somos todos um e o mesmo, Brahman. Apenas os nomes e formas nos fazem parecer diferentes. Este mantra nos pede que vejamos que todos somos um em essência. Desde Brahman até uma folha de grama, existe apenas uma única entidade. Não é como partes unidas para formar um todo. O ser é homogêneo. Se eu prejudico a você, eu prejudico a mim mesmo. Nós podemos ser felizes apenas quando todos formos felizes. Somos todos um, humanos, animais, insetos e plantas. Sentir-se um com todos não deixa lugar para o ódio ou o segredo. Apenas existe lugar para o amor. Lá no final ele dá a chamadinha pro amor, né? Não dá pra gente desconsiderar que há a presença do amor dentro disto, né? Reconhecer a si mesmo como um com todos os seres, obviamente, é expressar amor para com todos os seres. Mas vamos lá. Ele usa uma palavrinha que está no verso original, né? Ele não usa, para falar da equanimidade, ele não usa o termo que é o mais frequente dentro de algumas escolas de pensamento, que é o peca, que inclusive eu chamei aqui, o peca. Ele usa o termo samadarshita. Esse darsh, ele é o que dá, é o sufixo da palavra darshan, a semente linguística associada a darsh, que é darshan, que é visão. Então esse sama darshita, esse sama é de igualitário. Então ele está evocando para nós assim, tenha uma visão igualitária. Veja a todos da mesma maneira. Da forma como você gostaria de ser tratado, trate aos demais. A gente vai olhar que assim, um monte de clichês que
temos hoje dentro do universo da espiritualidade, etc., eles têm nas suas raízes nas Upanishads. Então esse do trate como você gostaria de ser tratado, etc., já está aí, né, percorrendo as falas éticas da humanidade há muito tempo, né? E aí ele vai trazer essa imagem do menino, e essa imagem ela é muito boa. Por que essa imagem é muito boa? Ela é muito boa porque justamente a sobreposição, que é o Yoga Maya de Deus, ou seja, é o poder de velamento da divindade, essa situação de velamento nada mais é do que uma lila, é uma brincadeira. Então, vamos dizer que esse menino, ele é o Sanat Kumara, ele é a eterna criança, que é o Atman dentro de nós todos, né? Então é Deus mesmo dentro de nós. É bonito a gente ter uma imagem de... A gente já tem tantas imagens de Deus, a gente tem a imagem de Deus Pai, de um Deus guerreiro, de Deus Mãe. É legal a gente ter a imagem de Deus como um menino brincando de esconde-esconde ou aqui de enfim, passar-se por outros animais, não é? E aí assim, esse Sanat Kumara às vezes ele coloca uma máscara de tigre, ou seja, algumas vezes eventos, pessoas, situações na sua vida vão vir com uma cara mais furiosa, vão despertar terror, pânico, medo, angústia, aflição, sofrimento. E outras vezes ele vai vir com a máscara de um macaco e vai pular e vai brincar e as pessoas vão, né, e os outros meninos, que não deixam de ser ele mesmo, vão se divertir com essa visão do macaco pulando e brincando. Que também são os momentos felizes da nossa vida, né? As coisas que nós experimentamos que nos são agradáveis, que nos são prazenteiras, que são causa e motivo de alegria para nós todos, né? E aí esse invocativo de realmente todos nós somos um só, todos somos Brahma. Mas aí por que eu achei bom de chamar aqui a leitura dos versos 7 a 32 do capítulo 6 sobre exercícios de meditação da Bhagavad Gita? Justamente porque para que nós possamos contemplar a natureza una, nós precisamos de algum tipo de ferramenta, de alguma ajuda que possa nos beneficiar. Olha, provavelmente, eu não sei quanto tempo a gente tem de vida e quanto tempo vai durar esse projeto Yoga Todo Dia. Eu espero que dure muito tempo e que a gente também dure muito tempo e que possamos desbravar aí os conhecimentos. Então, assim, é bem provável que em algum momento a gente olhe e fala, vamos estudar a Bhagavad Gita, porque a Bhagavad Gita é incrível. Mas enquanto isso não acontece, eu selecionei aqui e a gente vai estudando juntos. Então, aqui nesse texto da Bhagavad Gita, a gente vai ver que existe os mesmos invocativos, as mesmas reflexões e o que está postulado nos Upanishads está presente na Bhagavad Gita, com o benefício de ainda recebermos algumas orientações sobre a contemplação. O espírito do homem que repousa plenamente em si mesmo e adquiriu perfeita serenidade é imune do contágio das coisas externas, indiferente a calor e frio, prazer e sofrimento, louvores e vitupérios. Não, invocativo, né, desse upekkha, dessa equanimidade diante da realidade dual que temos e que convivemos cotidianamente. Esse é um yogi, um homem integral, com o coração cheio de sabedoria e beatitude, iluminado, alteia-se às regiões do espírito, senhor dos seus sentidos. Dá o mesmo valor a todas as coisas, a uma pedra ou a um torrão de barro, a um pedaço de ouro. Que evoca o Gnanananda, né, que é essa plenitude beatífica da presença da sabedoria, sabendo que tudo é Brahma, estando convencido disso, convicto de fato dessa verdade, realmente ele não se aflige por aquilo que
pela máscara de tigre e tampouco também vai entrar em euforia com a máscara do macaco da vida, né? As coisas vão se manifestando e ele está consciente de tudo isso. O que o caracteriza é a sua atitude de serena benevolência para com todos os que dele se aproximam, amigos ou inimigos, conhecidos ou estranhos, bons ou maus, afetos ou desafetos, todos lhe merecem amor. A invocação do Paramprema, o amor universal. É claro que isso aqui só pode ser efetivamente experimentado, efetivamente compartilhado com o mundo através desta visão convicta da unidade. Porque a gente sabe muito bem como é difícil você oferecer amor pleno e puro para quem te ofende, para quem te difama, para quem deseja o seu mal, ou seja, para aquelas pessoas que insistem em se colocar como suas inimigas. Mas na Bhagavad Gita nós somos convocados, assim como na Upanishad, a amar. E aqui a Bhagavad Gita ela vai um pouquinho além, né? Porque lá na Upanishad falou ama a todos, mas não falou para você amar os inimigos, né? Aí aqui fala, não, mas ó, nesse todos aí, coloca os teus desafetos também, né? A Bhagavad Gita dá aquela expandida no texto da Upanishad. Vamos lá. Imerso em Deus, em longínqua solitude, permanece o yogi liberto da escravidão de sentimentos, pensamentos e desejos. Swatma Bhakti, né? A única maneira dele realmente se desligar de todos os fenômenos é com amor desapegado, né? É um amor que consegue um amor que consegue fazer com que o yogi transcenda os pares de opostos, não é? Então, aqui ele vai dizer, né, que existe essa escravidão de sentimentos, pensamentos e desejos. Por quê? Por que é chamado de servidão? Por que isso é uma escravidão? É escravidão porque, de modo geral, a gente se identifica com os fenômenos e o poder de velamento, o Yoga Maya, não deixa a gente perceber que por detrás do fenômeno há uma realidade transcendental. Então, só é uma servidão por causa da pobre percepção que não consegue olhar para além das aparências. Se conseguir transpor as aparências, vai lembrar, não, é Sanat Kumara, a eterna criança, usando a máscara de tigre, usando a máscara de macaco, usando a máscara de lhama, usando a máscara do vizinho, usando a máscara do desafeto, etc., né? Usando essas múltiplas máscaras. Retira-se a um lugar puro, num assento simples e firme, nem alto nem baixo demais, coberto de capim cuxa e uma pele de tigre ou veado e um tecido de seda ou lã. E ali sentado, ereto e imóvel, com os sentidos e a mente perfeitamente controlados e a alma unipolarizada, pratica o homem yoga a fim de conseguir a purificação da sua alma divina. Aqui então a gente chega efetivamente na orientação. Então como é que vai fazer esse negócio de yoga, né? Como é que o yoga acontece? Então ele vai se retirar para um lugar puro, um lugar que é simples, né? Que tem um assento simples e firme. Obviamente essas descrições elas têm um campo literal de como se deve praticar, mas também há um campo místico. Só que eu não vou entrar nisso porque esse verso merecia uma aula à parte. Mas o mais importante aqui é o que ele vai dizendo. Ali, sentado, com a coluna ereta, os sentidos controlados. Algumas pessoas podem ter uma ideia de que isso significa a castração dos sentidos. E não é uma castração. A palavra controle, ela tem
lá na sua etimologia, o significado de escrutínio, de observação. Por exemplo, uma empresa, ela tem lá, né, nas suas várias alas, as várias funções na produção, um produto qualquer, você tem ali a ala do controle de qualidade. O que é o controle de qualidade? Digamos que é uma garrafa térmica, a produção, não é? Então, quando chega a garrafa que foi produzida ao controle de qualidade, o controle de qualidade vai abrir, vai ver se está fechando direitinho, vai ver se as peças estão firmes, se alguma delas está solta, quebrada, com algum tipo de falha. Se tiver alguma falha, é colocada de lado. Se não tem falha, adiante. Então, esse controle de qualidade é o que a gente utiliza aqui no yoga. O yoga ele começa por esse controle de qualidade. Do quê? Da percepção. E o que é que vai de fato qualificar a percepção como a mais adequada? Primeiro, um estado vívido de atenção. Segundo, a própria equanimidade. Eu consigo contemplar tudo com clareza e com equanimidade. Não estou entorpecido e, ao mesmo tempo, consigo contemplar as múltiplas manifestações e fenômenos sem com eles gerar apego ou aversão, como a gente já viu na própria Upanishad, né? Sem gerar nenhum tipo de aversão. Aí a gente tem aqui a mente e a alma unipolarizada. A alma a gente pode entender aqui como a própria força vital. A gente pode entender como, por exemplo, a nossa respiração. E justamente esta presentificação da nossa percepção mesmo, da nossa força vital, para ekagrata, produzir unidirecionamento. Né? A chave do yoga é ekagrata. Se não tem unidirecionamento, não é yoga. Para ser yoga, precisa ter um ekagrata. Essa praticamente falar ekagrata e yoga é a mesma coisa. Porque a natureza do yoga é o ekagrata. E no caso aqui é chamado, a gente pode colocar que é um ekagrata kriya. Por quê? Porque o homem pratica o yoga, ele pratica esse unidirecionamento mental a fim de conseguir a purificação. Ok? Então é um ekagrata kriya. O unidirecionamento mental purifica, fortalece o nosso poder de concentração ou de condução da percepção. Aí tem diferentes ekagratas que podem dar, né, os suportes para praticar o ekagrata. Aqui o texto ele vai passar um pra gente. Vamos ver qual que ele vai dizer que é. Mantém o corpo, o pescoço e a cabeça eretos, com espontânea naturalidade, fazendo os olhos convergirem na base do nariz pelo poder da visão interna. Aí a gente tem algumas imagens de yogis vesguinho olhando para a ponta do nariz ou olhando para cima, né? A raiz, né? Aqui no centro entre as sobrancelhas ou mesmo na ponta do nariz. Mas aqui ele está falando de uma visão interna, então, calma lá, como é que eu vou fazer isso daí, né? Se eu estou olhando para a base, uma coisa que pode ser entendido aqui como unidirecionamento mental é a simples contemplação das sensações presentes na base do nariz, ou seja, anéis de entrada das narinas e até mesmo a região do buço, logo acima do lábio superior. Por exemplo, você mantém a sua atenção fixada aqui. E isso já é ekagrata e isso já é yoga. Aliás, lembrando que uma das possibilidades de se falar do yoga é prana-vidya, ou seja, a ciência da força vital, a ciência da respiração. Está firmemente estabelecido no espírito de Brahmacharya, livre de qualquer solicitude, todo focalizado em mim e a mim devotado com todo o seu ser. Então, tá estabelecido no espírito de Brahmacharya, geralmente é interpretado como consagrado a Brahma. Esse consagrado a Brahma já teve o significado de celibato, ok? Mas a gente deveria entender isso como um desapego casto. Ou seja, ele está livre de toda e qualquer solicitude.
ele não demanda nada de diferente do estado de unidirecionamento mental. Quando o yogi senta para unidirecionar a sua percepção, a sua atenção mental, abandonando todos os outros, todas as outras solicitudes, todas as outras demandas, pensamentos, desejos, projeções, memórias, etc., ele está no espírito de Brahmacharya. Ok? Então veja que tem uma certa diferença. Assim, algumas tradições, quando falam do espírito de Brahmacharya, quer dizer o quê? Ah, a pessoa não namora, não tem atividade sexual, mas é muito mais do que isso. Isso pode ser incluído no sentido? Pode. Algumas tradições incluem isso no sentido e outras não. Agora, colocando o sentido de celibato ou não, o Brahmacharya é aquele que vive em Brahma, que se nutre em Brahma, que está consagrado a Brahma. Quem é Brahma? Brahma é o nosso ser real. Então, estar no espírito de Brahmacharya é estar no escrutínio, na investigação, na busca do nosso próprio ser. Isto é yoga. Independe se é Hatha Yoga, se é Kriya Yoga, se é Laya Yoga, se é Kundalini Yoga, não importa. Esse é o espírito do yoga. O Brahmacharya, a consagração a Brahman, ao ser real. Assim, em permanente contemplação do Ser Supremo, torna-se o yogi um poderoso soberano no seu próprio reino e entra na paz e no gozo supremo do Nirvana. Quem come de mais ou de menos, quem dorme de mais ou de menos, este, ó Arjuna, é absolutamente inapto para praticar yoga. Somente quem é disciplinado no comer, no dormir, no vigiar, no descansar e no divertir-se, esse auferirá do exercício de yoga a libertação de todos os males. Ou seja, né, aqui é um invocativo para o tapas, que é austeridade, e que também deve ser entendido não apenas como austeridade, mas também como temperança. Lá na Upanishada, nada disso está sendo declarado nas Upanishadas, mesmo porque as Upanishadas ainda são um produto de uma era dourada, né? Agora, na Kali Yuga, é muito necessário a gente ter uma explanação um pouco mais detalhada. A necessidade da temperança, ela pode não nos parecer clara até que nós passemos a ter uma vida temperada. Então a gente vai ver que sáttvas, o atributo da harmonia, que é aquela presente na própria realidade, brilha. E uma vez que sáttvas brilha, a gente consegue perceber nitidamente como a nossa prática de yoga flui muito mais tranquilamente, de forma muito mais produtiva. Qualquer hora que você quiser fazer comentário, né? Somente aquele que possui domínio sobre seu mundo interno de desejos pessoais e está focalizado em seu eu supremo, esse é um liberto, yukta. Assim como a chama não bruxeleia quando num lugar abrigado do vento, de modo semelhante, tende o coração quando isento dos vendavais dos sentidos e ardendo em amor divino, rumo às alturas do eterno. Bom, aí, esses vendavais que são chamados aqui dos sentidos, a gente vai entender que também são os vasanas e os sanskaras, ou seja, as nossas tendências latentes e os nossos condicionamentos, que operam na forma de pensamentos, sentimentos, memórias, projeções, desejos, etc. Então tudo isso, obviamente, é como que um vento que fica fazendo a chama da nossa atenção tremer, né? Tremular, oscilar. Então a atenção oscilante, ela não permite que a gente consiga fazer um mergulho suficientemente profundo para encontrar essa realidade Brahman que é una em tudo que existe. Agora, quem é o yogi? O yogi é aquele que está fechando todo o ambiente, protegendo a chama dessa vela para que ela possa
queimar tudo que tem para queimar. E o que ela vai queimar? Justamente os vasanas, os sanskaras, as tendências limitantes e os condicionamentos que também nos limitam, né? Então esse, né, ele tem o seu coração isento dos vendavais, né? O seu coração é firme, é uma firmeza de convicção enquanto sadhaka, não de que tudo é Brahma, porque de fato a gente só vai ser convicto de que tudo é Brahma quando a gente tiver o Nirvikalpa Samadhi, que é uma epifania sem imagens. Mas durante o processo, a jornada, o yogi, ele deve estar convicto do yoga. Se você for convicto do yoga, ao menos, a sua prática vai também fluir de forma mais efetiva, produtiva, etc. Quando, graças à contínua meditação, o coração encontrou repouso naquele lugar onde reina a compreensão, onde o espírito sublime contempla a si mesmo e tudo encontra dentro de si mesmo, quando a alma experimenta o gozo que transcende o alcance dos sentidos e do intelecto, e só é conhecido pelo si mesmo, no próprio si mesmo, essa consciência da verdade o yogi nunca mais perderá. Então aqui tem uma evocação pra gente, que é o quê? Abhyasa. Abhyasa, por que está tendo uma abhyasa convocada aqui? Quando, graças à contínua meditação. Ok? Então é a constância na meditação, até mesmo longe do seu match, quando aplicamos o estado de presentificação da nossa percepção, mesmo durante atividades, naturalmente o coração encontrará o repouso no lugar da compreensão. Ou seja, o coração ele repousa nele mesmo. Né? Que ele vai dizer que o espírito sublime contempla a si mesmo e tudo encontra dentro de si mesmo. Então é um coração repousando nele mesmo. Esse repouso do coração nele mesmo, que é um gozo que transcende o alcance dos sentidos, ou seja, não é um gozo que está associado ao ver, ao ouvir, ao saborear, à tangibilidade, ao tocar, né, ao tanger, que não está limitado ao intelecto, à mentalidade. Quando esse gozo é experimentado, é conhecido pelo si mesmo no próprio si mesmo. Essa consciência da verdade o yogi nunca mais perderá. Por quê? Porque esse é o Nirvikalpa. Uma vez que ele experimentou o Nirvikalpa Samadhi, nessa continuidade, ele chega, ou ele é, digamos, alcançado pelo Nirvikalpa Samadhi, não é nem ele que chega, o Nirvikalpa acontece, por isso é chamado como uma graça, né? Quando o Nirvikalpa acontece, então ele experimenta a consciência repousando na própria consciência. A consciência reduzida à própria consciência, sem um objeto da consciência, logo, sem operância dos sentidos. Quando isso acontece, ele nunca mais perde isso. O que isso significa? Quer dizer que ele nunca mais vai precisar sentar para meditar? Não, ele vai ter que fazer muito samadhi ainda, vai ter que trabalhar bastante, meditar bastante. Mas, uma vez que ele experimentou Nirvikalpa Samadhi, esta é uma experiência absolutamente inesquecível. Inesquecível. Todas as vezes que ele se sentar para meditar, a primeira coisa que ele vai lembrar é o Nirvikalpa Samadhi. Ok? Então ele vai, pouco a pouco, se ajustando nessa experiência do Nirvikalpa. É por isso que um dos significados de yoga é ajustamento. Ele vai se ajustando nessa experiência, mais e mais e mais e mais. E quando o homem alcança essa meta e tem a verdade em maior apreço do que todos os tesouros, e nela persevera inabalável, de maneira que sofrimento algum o torne infeliz, então ele sabe que o perfeito yoga o torna imune mesmo à maior das dores, e que essa meta se alcança por meio de energia e perseverança. Abhyasa, sadhana, adhitana. Ele continua chamando a gente. Constância na prática.
Se você fizer a prática constantemente, vai chegar lá, a meta vai te abraçar, né? E nenhuma das dores do mundo vai poder te afetar. Pelo menos, veja, não quer dizer que você não vai sentir dor, mas se você perde um ente querido, você sente dor. Mas assim, você sabe que o que sumiu, o que decaiu, o que morreu, o que termina, o que finda, né? Tudo aquilo que é impermanente, tem como natureza essencial, tem como seu substrato a Brahma. E isso foi visto no Nirvikalpa Samadhi. Então isso se torna uma convicção, talvez a maior das convicções. Tudo é a consciência pura e plena. As aparências se transformam, mas o espaço onde os fenômenos se manifestam nunca se altera. Esse espaço é o Hridaya Akasha, ou seja, o espaço infinito do nosso coração. Então se aproxima ele do santuário, passo a passo, e conhecerá as belezas da paz que habita no coração perfeitamente dominado, lá onde impera soberana a verdade e onde a alma goza da verdadeira liberdade. É o Satitananda, né? E ainda que a mente volúvel se rebele e tente fugir para longe, disciplina-a pela força do amor e a reconduz ao Ser Supremo. Aí é a beleza poética de Vyasa, né? Ele vai dizer para você, a mente ela vai ficar fazendo isso mesmo, ela vai ficar pulando, vagueando. É pela força do amor. Olha que bonito isso. É mais raro, né? Instrutor de yoga, lá no meio da aula de yoga, ele virar para você e falar assim, pela força do amor inspira. Pela força do amor retém a respiração. Não, vai ficar uma coisa meio estranha, até parece nome de novela mexicana. Mas essa é a verdade. É pela força do amor que a gente consegue vencer todos os vasanas e os samskaras. E essa força do amor, ela é aplicada de uma maneira, ela é aplicada como retificadora. Ela retifica a percepção, de volta para o coração, de volta para o Ser Supremo. Inefável beatitude vem para esse yogi quando o coração, livre de ilusão, une-se a Deus, Brahma, e se despe de qualquer desejo. Quem assim se oferece em holocausto a Deus e vive em permanente união com Ele, experimenta a ilimitada beatitude de que o enche a divina presença. Integrado em Deus, vive ele vida divina e percebe o Espírito de Deus em todas as criaturas, porque sabe que todas as coisas têm em Deus o seu íntimo ser. Bom, aqui eu peguei uma segunda tradução desse verso, que é do professor Carlos Eduardo Barbosa, que vai dar um sentido um pouquinho diferente. O si mesmo, ajustado pelo yoga, vê com equanimidade por toda parte o si mesmo, em todas as criaturas, e todas as criaturas no si mesmo. Praticamente é a Upanishad. É o sexto verso da Upanishad de hoje. Ok? Então a gente vê que o verso 29 da Bhagavad Gita, do sexto capítulo, ele é, na verdade, o sexto verso da Isha Upanishad. Aí eu não fiz essa análise para dizer para vocês se cada capítulo da Bhagavad Gita apresentou um verso da Isha Upanishad. Até poderia ser interessante. Mas eu peço perdão, eu não fiz isso. Ai, gente, meu Deus. Se alguém quiser fazer, e agora, faça. Né, gente? O que a gente vai fazer? Ele não fez. Ai, vai apanhar. Mas, provavelmente, a gente vai encontrar todos os versos da Isha Upanishad presente na Bhagavad Gita. Isso, se tá cada verso, se cada um dos versos é um dos capítulos, eu já não posso afirmar isso para vocês, eu não fiz essa análise de texto. Mas, ao fazer contato com os versos da Isha Upanishad, eu sou
imediatamente é recordado de capítulos da Bhagavad Gita, né? Então aqui no caso a gente vê que esse é justamente o sexto verso da Ishopanishada. Quem enxerga como o uno e o único em todas as coisas, e vê todas as coisas em mim, a suprema realidade, este vive firme em mim e eu vivo firme nele, sejam quais forem as condições de sua vida externa. Eu sou a imanente realidade em todos os seres. Quem me cultua como o uno e o absoluto, em tudo permanece em mim, independentemente das vicissitudes da sua vida aqui na Terra. Ó Arjuna, aquele que entre alegrias e sofrimentos paira soberano na força do conhecimento de mim, o uno e o único, esse é o mais perfeito dos yogis. Esse mais perfeito dos yogis, a gente pode entender, né? O termo utilizado na Bhagavad Gita, em sânscrito, é Param Yogi. Né? Então esse Param Yogi, o Yogi Supremo, ele é o mesmo que Mahasiddha, Jivamukta ou Gnana. Então, ó Arjuna, aquele que entre alegrias e sofrimentos paira soberano na força do conhecimento de mim, ou seja, está equânime, está para além de toda a vicissitude e identificação, o único e o uno e o único, né, o Espírito Supremo em si, esse é o Param Yogi, ou seja, o Yogi Supremo. Nesse aspecto, ele não é diferente de Brahma, porque se Brahma está em todos os seres e ele consegue reconhecer Brahma em todos os seres, ele tem esse reconhecimento, é porque ele está perfeitamente empoderado do espírito de Brahmacharya, que é mais do que celibato, é justamente ser um com Brahma. Ele é o próprio Brahmananda, a beatitude de Brahma, a bem-aventurança expansiva da divindade. Enfim, então esses foram os versos selecionados da Bhagavad Gita e este foi o estudo do sexto verso da Ishopanishada e eu convido todo mundo para fechar um pouquinho os olhos, entrar passo a passo, como nos diz a Bhagavad Gita, no nosso santuário, que é essa dimensão interna, nosso mundo subjetivo, e mais do que o nosso mundo psíquico, a dimensão espiritual do nosso ser. E quando adentramos este estado de percepção e sensibilidade mais aguçada, obviamente os conteúdos internos do nosso psiquismo, da nossa mente, podem vir à tona. E contemplando o Adhara, ou o suporte que o próprio texto da Bhagavad Gita nos trouxe, nós passamos então a observar o fluir espontâneo, natural, do ar que entra e do ar que sai.
fluindo entre o testemunho silente, quieto, e o fenômeno da respiração. Para que não haja nenhuma distância ou separação entre nosso coração, consciência pura, e o movimento do prana, da força vital, do alento. Respiramos com o coração.
Devagar, podemos vir trazendo os nossos sentidos para o mundo externo. Encerrando esse pequeno momento de Upasana, de treinamento. Mas sem se despedir dessa qualidade de presença, de percepção vívida, de conexão com o coração. Muito bem. Se alguém ficou com alguma dúvida ou gostaria de trazer alguma partilha, fiquem à vontade. Gratidão, Vivek. Eu queria só agradecer, Ananda, e dizer que a leitura de hoje foi muito, muito sincrônica com as coisas que eu vivi aí nessas semanas. Eu vou querer rever a aula e, enfim, é isso. Hoje é só agradecimento mesmo. Gratidão, querida. Gratidão, querida. Bom, quem está no Shiriramana Mandira, amanhã a gente vai revisitar esse texto novamente com algumas considerações a mais. E essa aula também vai estar disponível no YouTube, correto? Sim. E aí vocês podem revisitá-la. A gente aproveita para recordar a todos, né? Acho que vocês receberam o convite. Na próxima semana nós teremos uma imersão que começa na terça-feira e vai até a quinta-feira, sempre às 19 horas, mais ou menos 1h30 a 2 horas, né? Aí com uma certa flexibilidade no tempo de término, porque acaba que muitas vezes o assunto traz questões, acaba se estendendo um pouquinho mais, mas é mais ou menos isso, entre 1h30 e 2 horas de duração cada encontro. Então, dia 5, 6 e 7, agora aí, de agosto da semana que vem. A temática é o Atma Boga, o conhecimento de si. Então, a Ananda vai trazer aí um estudo bem interessante para a gente se aprofundar um pouco mais, e quem sentir de participar é só entrar em contato comigo para fazer a sua inscrição. É isso. Estava conferindo se é isso mesmo, é 4, 5 e 6. Falei errado então. 4, 5 e 6. 4, 5 e 6. Terça, quarta e quinta.
Muito bem. Tá dando umas travadinhas aí, mas acho que é isso, minha gente. Gratidão mais uma vez pela presença de todos. Gratidão lá no YouTube. Gratidão. Esperamos aí que esse estudo traga muitas reflexões, insights e nos inspire ao sadhana. Nos inspire a amar, a fazer da força do amor a nossa força de retificação e de iluminação na jornada a cada passo de volta ao nosso lar coração. Namaskar. Até mais.